Bem além do cartão de crédito, a Mastercard quer ser cada vez mais conhecida como uma empresa de tecnologia, braço da empresa que cresce em velocidade maior que o de pagamentos. Nesse Call de Negócios, você entende o porquê. Marcelo, a Mastercard tem tentado ser cada vez mais uma empresa de tecnologia e menos de pagamento. O que está por trás dessa estratégia? Então, Letícia, na verdade é uma empresa de tecnologia e de pagamentos também. Tá? O que a empresa acabou fazendo alguns anos atrás, volta de uns 10, 15 anos atrás, a gente começou a buscar alternativas que nos diferenciassem mais perante os nossos clientes. A gente entendia que o mundo tradicional de pagamentos estava ficando muito parecido, com uma dificuldade de diferenciação. Tudo que a gente fazia de diferente era facilmente copiado. E a gente começou a buscar alternativas de diferenciação sustentável para oferecer para os nossos clientes e também uma alternativa para que a gente começasse a buscar clientes diferentes e novas formas também de receita para o nosso negócio. E quais são as iniciativas? Você pode dar um exemplo? A gente tem várias. Quando a gente começou, o primeiro tipo de serviço que a gente criou foi o serviço de consultoria em meios de pagamento. A gente tinha bastante conhecimento, muita experiência nesse negócio, né? A Mastercard é uma empresa de quase 60 anos já fazendo pagamentos, quase 30 já de Brasil. E a gente entendia que tinha ali uma oportunidade para a gente começar a oferecer essa expertise para os nossos clientes, seja no desenvolvimento de uma estratégia para melhorar a performance de um determinado portfólio, não só na parte de recomendações, mas também na parte de execução, que era uma outra oportunidade que a gente entendia também. Esse foi o primeiro. Hoje, quando a gente fala, né, de serviços de uma linha geral, a gente tem uma gama bastante extensa, são mais de 200 serviços hoje oferecidos para os nossos clientes que vão além do tradicional de pagamentos. A gente tem serviços, por exemplo, de prevenção à fraude, que talvez sejam os que hoje a gente mais consegue oferecer e vender para os nossos clientes. A gente tem serviços que ajudam os clientes também a se prevenir para ataques cibernéticos, olhando para o outro lado, né, da moeda, saindo do lado da defesa, né? A gente tem plataformas de lealdade, tá? Então toda a parte de infraestrutura, processamento, né, banco de pontos, campanhas, né, de lealdade para os clientes, serviços de personalização, serviços de dado. Mastercard, como a gente processa muitas transações, a gente tem acesso transacional de praticamente metade do mercado brasileiro hoje, que faz compra com cartões. Então tudo isso, toda essa base de dados, ela é transformada em insights que ajudam. A gente também oferece isso, né, seja em forma de relatórios ou até serviços customizados, né, de dados para os nossos clientes. É uma gama hoje bastante extensa. Começou lá atrás com consultoria, mas hoje tem prevenção de fraude, ajuda na conversão de clientes, muita utilização de inteligência artificial também para tudo isso. Então, hoje, só para você ter uma ideia, negócio que 15 anos atrás nasceu, hoje representa já quase 40% do nosso resultado global. E tem alguma ambição para esse braço da empresa? Então, a gente entende que é um braço que precisa crescer mais rápido do que o core tradicional. Não existe necessariamente uma meta específica, mas existe um compromisso, até para quando a gente conversa com investidores, de que esse é um negócio que ele tem que crescer mais rápido do que o tradicional transacional ali de cartões, né? E a gente vem cumprindo essa meta, cresce mais ou menos umas 2 vezes mais rápido do que o transacional. Por isso que já chegou nesse nível de representatividade. Agora, de exemplos práticos, tem alguma inovação recente aqui no Brasil que você possa contar? Então, a gente tem um serviço que acabou de ser lançado recentemente com a CIA, chama-se Shopping News. Ele é um serviço que utiliza, inclusive, inteligência artificial. Então, você, como consumidora, você entra lá no site da CIA e entra lá numa área de chat e fala, olha, eu tenho hoje uma festa de gala e eu gostaria que você me recomendasse um vestido da cor preta, por exemplo. Tá certo? Aí o que ele faz? Baseado naquela sua pergunta, ele olha o seu histórico de consumo lá dentro do site,
para já mais ou menos entender um pouco do seu gosto, quais são suas preferências. Baseado nisso, ele traz para você as opções que você tem ali de consumo dentro do site da CIA. E o interessante é que você vai interagindo, né, com aquela máquina. Vai falar assim, olha, eu gostei desse vestido, mas eu gostaria, de repente, dele um pouco mais longo. Aproveita, traz para mim também um sapato que combinasse com esse. Ou seja, conforme a conversa vai evoluindo, ele vai evoluindo também aquilo que ele te oferece de opções, de novo, baseado naquilo que ele já conhece do seu comportamento de consumo ali. E é assim, uma ferramenta de bastante sucesso. A gente lançou recentemente aqui no Brasil. Outros varejistas lá fora, né, já utilizam. Então, o Hugo Boss é um exemplo, o Michael Kors é outro exemplo. É uma ferramenta que a gente entende que é super interessante para customizar aquilo que você oferece para o seu consumidor e ajudar o varejista, obviamente, no aumento da conversão de vendas. Aqui no Brasil com a C&A é super novo, mas já tem essa tecnologia no exterior. Teve como fazer uma métrica, né? Se isso fideliza mais ou quanto que isso aumenta em vendas, porque a máquina vai passar a entender o gosto do consumidor, né? A Mastercard agora não é só cartão, ele quer ajudar a escolher a roupa. Sem dúvida. Então, assim, a gente ainda não tem os resultados, né? Mas a gente tem o cliente já trazendo feedbacks super positivos para a gente, porque, de novo, você melhora não só a conversão de vendas, né? Mas você está melhorando a satisfação do consumidor também. Então, são duas métricas super importantes aí que a nossa ferramenta acaba endereçando. Agora, ainda falando sobre tecnologia, né? Vou para o canto dos pagamentos. Sim. Aqui no Brasil, a gente teve o Pix, a ascensão desde 2020, aí, um método muito utilizado. Vocês desenvolveram também um tipo de tecnologia semelhante, mais para o exterior. Tem alguma coisa em desenvolvimento aqui para o Brasil? Então, o Pix, como categoria, ele é conhecido como pagamento em tempo real. E o Brasil foi um dos pioneiros em fazer pagamento em tempo real, isso na década de 90 com a TED, né? Só que outros países acabaram evoluindo de lá para cá, criando também seus mecanismos de pagamento em tempo real, que ia um pouco além da nossa TED, porque a TED ela tinha um horário de funcionamento, né, que mais ou menos refletia o horário comercial, né? E não funcionava. Então, assim, ele tinha, era das 9, eu não lembro exatamente, faz tempo, né? Tipo das 9 às 6 da tarde e não funcionava nos finais de semana, né? Então tinha essas limitações. Outros países começaram a evoluir esses métodos de pagamento, fazendo também o pagamento em tempo real, mas estendendo para 24 horas, finais de semana. Então, isso começou a se desenvolver em outros países. E a Mastercard, né, começou como uma empresa de cartões, mas já há muito tempo expandiu isso para uma empresa de pagamentos, uma empresa de serviços, como a gente já estava aqui falando também. Então, quando a gente fala de pagamentos, a gente não fala exclusivamente de pagamento em cartões. Nós investimos também, nós temos soluções de pagamento entre contas em tempo real, que é o Pix, né? Quando o Banco Central ele estava estudando o Pix, obviamente ele conversou com agentes de mercado, conversou com os bancos, conversou com as bandeiras, e uma das coisas que nós fizemos, pela experiência que a gente já tinha com esse tipo de tecnologia, a gente chegou a, inclusive, levar o Banco Central para conhecer a nossa operação de Pix, entre aspas, né? Dividir com eles a tecnologia, aquilo que a gente já fazia. E então, assim, hoje, quando a gente fala de Pix, a gente faz o Pix para mais ou menos uma dúzia de países. Então, as maiores operações ficam no Reino Unido e nos países nórdicos. A gente tem toda a parte de infraestrutura e serviços, né, dessas operações. Aqui no Brasil, toda a parte de infraestrutura hoje é concentrada dentro do Banco Central. Então, o Brasil ele difere muito desses mercados por ter essa infraestrutura hoje dentro do governo, né? No caso aqui o Banco Central, lá fora não é o caso, está na mão da iniciativa privada, mas existe sim a possibilidade da gente agregar através de alguns serviços. Então, um exemplo claro de conversas que a gente tem feito com o Banco Central, que a gente espera rapidamente aprovar junto a eles, é uma solução de Pix por aproximação,
que a gente entende que pode ser muito mais abrangente do que essa que foi lançada recentemente pelo Banco Central, que melhora, né, a experiência do consumidor, que hoje tem que ir lá ler um código de barra. Essa experiência lançada agora, ela tem uma melhora nessa jornada do cliente, mas ela é muito limitada a pessoas que têm um aparelho Android com antena NFC. Quando você começa a fazer o funil, né, dessas condições, você acaba atendendo assim, uma porção muito pequena da população brasileira. A solução que a gente está apresentando para o Banco Central é uma solução que estaria disponível para todos os brasileiros, independente de você ter a marca do celular A ou B, de ter uma antena ou não. Inclusive, ele poderia ser habilitado num pedaço de plástico, né? Ou seja, é uma solução que estaria disponível para todo mundo. É uma solução que a gente já oferece em outro mercado. A gente tem isso na Polônia. A Polônia tem um sistema parecido, né, com o Pix, e lá a gente se juntou com um consórcio de bancos que tinha essa mesma dor, né, na hora de fazer o pagamento por Pix, através do Pix deles, né, por aproximação, tinha que fazer leitura de código de barra, abrir aplicativo, ou seja, era um negócio assim, meio truncado, uma experiência não muito positiva. E lá a gente endereçou através de replicando a mesma experiência que hoje a gente tem com cartões, que é você simplesmente fazer um double clique ali no seu aparelho, encostar e pagar e ir embora. E a gente quer trazer isso para o Brasil. Vamos ver se a gente consegue aprovar isso rápido com o Banco Central. Mas isso seria basicamente dar uma cara de cartão de débito para o Pix. Qual que é a diferença? Na verdade, continua sendo uma transação de Pix. A diferença é a experiência. A gente estaria replicando essa experiência do cartão de débito e crédito, que hoje é super segura e muito fluida. É muito fácil você pegar um pedaço de plástico, simplesmente ir lá, aproximar, tchau, passou. Você tem uma questão da facilidade, da segurança, ao passo que na experiência atual do Pix, você tem que fazer a leitura do código de barra, você tem que abrir o seu aplicativo, isso consome tempo da pessoa, o que não é legal. Pior ainda para o lojista. O lojista, na hora do checkout, ele quer que a fila ande o mais rápido possível. Sem contar no tema da segurança. Você tem que abrir seu aplicativo bancário numa fila de um estabelecimento comercial. Às vezes, as pessoas não estão muito confortáveis. A gente entende que essa nossa tecnologia, de novo, replicando essa experiência de cartões, trazendo isso para o Pix, a gente endereça uma das dores, talvez uma das maiores dores hoje do Pix, que é essa experiência no varejo físico. Enquanto isso não acontece, você considera o Pix um concorrente do cartão de débito? Ele é concorrente, mas ao mesmo tempo ele contribui também, né? Nós temos pesquisas que mostram o Pix como muitas vezes, principalmente para as pessoas que estão sendo incluídas financeiramente pela primeira vez, a gente nota um comportamento muito interessante, transacional, num primeiro momento. A pessoa, quando ela entra para o sistema financeiro, muitas vezes ela acaba recebendo e enviando o Pix. A partir do momento que ela começa a conhecer melhor cartões, porque a pessoa abre a conta, ela recebe também um cartão de débito ou um cartão pré-pago. Né? É natural que essa pessoa comece trabalhando com o Pix, e o que a gente nota é que naturalmente existe uma graduação, né, de utilização de meios de pagamento. Então, a gente fez uma pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas que foram incluídas financeiramente pela primeira vez. Depois do primeiro ano, 40% dessas pessoas já estavam usando cartões. No segundo ano, 60% dessas pessoas estavam usando cartões. Não deixam de usar Pix, porque o Pix ele tem uma utilização até para casos de uso que no cartão ainda não são muito populares, principalmente quando você quer mandar o dinheiro de uma pessoa para outra pessoa. Tem estabelecimentos, tem lugares, né, por exemplo, alguns pagamentos de conta que, por exemplo, você vai pagar uma mensalidade de uma escola, por exemplo. Existem escolas que aceitam cartões, mas não é um segmento ainda muito penetrado por cartões, então ali você acaba, né, pagando Pix. Um outro exemplo muito claro, as bets, né? Viraram uma febre, né, no Brasil. Olha a quantidade de volume financeiro, hoje só aceitam Pix. Então o Pix ele continua sendo usado, mas o que a gente nota é que a partir do momento que as pessoas
passam a conhecer os benefícios do cartão, elas também começam a utilizar cartão, e não só pela questão dos benefícios, mas também pela questão da segurança, e também no caso do cartão de crédito, a possibilidade de você postergar um pagamento, seja numa única parcela ou através de 3, 4, 5, 6 parcelas, que é o parcelado sem juros. E o volume de uso do cartão de débito na Mastercard caiu depois do Pix? Vocês estão fazendo alguma coisa para estimular as pessoas a usarem mais o débito? Ele não caiu, mas ele desacelerou, o que é natural. No cartão de crédito não teve impacto nenhum, o cartão de crédito sempre cresceu, nunca perdeu nenhuma aceleração. O débito, a gente coloca o débito e pré-pago juntos, né, porque são produtos muito parecidos. Ele cresce, mas cresce em taxas menores do que crescia antes, justamente porque o Pix ele começou também a competir, se não diretamente com o débito, mas principalmente naquilo que existia ainda de transações em dinheiro com o papel moeda, né? Que era a principal fonte de crescimento do débito. O débito ele crescia quando as pessoas deixavam de usar o papel moeda para usar o meio eletrônico. Então, quando o Pix entra, você começa a disputar esse mercado de novos entrantes, né? Mas, ao mesmo tempo que ele concorre, como eu te falei, ele também retroalimenta, né, a indústria de cartões. A gente, obviamente, por essas questões, a gente está fortalecendo o nosso produto de crédito. Tem toda uma revigoração de benefícios, de marca que a gente está prestes a lançar. A gente está nas fases finais. A gente acredita que nos próximos meses a gente faz aí o lançamento do nosso produto novo de débito. Então é um débito com cara de cartão de crédito, com sala VIP, com pontos, é assim? São benefícios também, né, mas com uma cara diferente, né? Porque o perfil do usuário do cartão de crédito ele é diferente do perfil do usuário do cartão de débito, né? Então, quando você olha os benefícios de um cartão de crédito, você falou de sala VIP, por exemplo, essa pessoa tem um hábito de viagem, né, mais frequente, são pessoas que valorizam mais esse tipo de benefício, ao passo que quando a gente olha o débito, a gente tem que pensar em algo de uma recompensa mais instantânea, utilização mais de dia a dia, uma compra menos planejada, mais, de novo, de necessidades básicas. Então, são perfis de consumo diferentes e, aí, consequentemente, os benefícios eles têm que endereçar esses perfis de utilização diferentes também. Marcelo, muito obrigada pela conversa. E eu que agradeço.